Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, a pessoa que vai te mostrar qual é o caminho que você vai precisar seguir para superar a dor da traição em 4 semanas. E ó, vocês já vão começar a entender a densidade de tudo aquilo que a gente vai falar nessa aula de hoje. Olha só o tema. Essa traição começou antes de você se casar. Essa traição começou antes de você se casar. Aí você vai falar assim: não, Paula, essa traição começou agora, né? Eu descobri agora, fazem 1 semana, 1 mês, 2 meses. Calma aí que você vai entender aonde eu quero chegar nessa aula aqui. Prestem bastante atenção. Olha aqui, olha aqui. Eu quero que vocês escrevam aí para mim o que é relacionamento para você. Me ajudem aqui contribuindo com essa aula. O que é relacionamento para você? Uma troca de 2 pessoas que decidem dividir a vida e caminhar juntos. O que mais? Relacionamento de 2 pessoas com vontades, desejos e sonhos diferentes. O que mais? Vocês vão pasmar quando eu disser para vocês o que é relacionamento de casal. É uma união de tudo, companheiro. O que mais? Até agora. Vamos lá. O que mais? O que é relacionamento de casal? A Rosa escreveu aqui. Acordo. É conversa. O Centro de Beleza escreveu aqui. Seja bem-vinda. Ó, sabe o que é relacionamento de casal? Tá todo mundo sentado? Tá? Sentado de xícara vazia? Sim. Olha lá, dedicação, respeito, acima de tudo. O que é que vem antes de tudo isso que vocês escreveram? Tudo isso que vocês escreveram é uma parte do que é o relacionamento de casal. Mas, acima de tudo isso, o que é um relacionamento de casal? Sabe o que é? É um jogo de interesse. Como assim, Paula? Jogo de interesse? Sim. É um jogo de interesse por necessidades atendidas. Como isso chega aí para você? É um choque, né? Eu sei que é um choque. Normalmente é um choque. Você quer me dizer que relacionamento de casal, então, é um jogo de interesse? Sim, é um jogo de interesse. Vou te explicar por quê, tá? Quero que você fique aqui comigo na minha explicação. Vocês estão aqui agora porque vocês querem aprender qual é o caminho para superar a dor da traição em até 4 semanas, beleza? Esse é o interesse de vocês. Essa é a necessidade de vocês aqui. Se eu abro essa live agora e começo a falar de pet, começo a falar de planta, começo a falar de culinária, começo a falar de crochê, isso é interessante para você? Foi isso que você veio buscar nessa aula? Sim ou não? Aí você me responde, você fica ou você sai dessa live? É nesse ponto que eu quero que vocês compreendam. Então, relacionamento é um jogo de interesse. Eu estava dizendo para vocês, nessa live, vocês estão procurando... Tá, beleza. Obrigada, Adriana. Ó, nessa live, vocês estão procurando um caminho para superar a dor da traição em 4 semanas. Beleza? Se eu abro essa live e começo a falar sobre pets, se eu começo a falar sobre culinária, se eu começo a falar sobre artesanato, se eu começo a falar sobre plantas, vocês ficam aqui ou vocês saem daqui? Entende o que eu quero dizer? Quando você está num trabalho, quando você está num emprego que atende os seus interesses, tanto emocionais como financeiros, você fica. Quando esse trabalho deixa de atender às suas necessidades, seja uma necessidade de reconhecimento, seja uma necessidade financeira, seja uma necessidade de crescimento dentro daquela empresa, você fica ou você sai dessa empresa? Você fica até o momento que você não encontre algo melhor. Faz sentido isso para vocês? Eu não estou dizendo que olhar para o relacionamento dessa forma é bom ou é ruim. É a forma como a nossa mente funciona, tá? É assim que funciona para todos nós. Seja para nós, esposas, nós, maridos, filhos, qualquer relação. É um jogo de interesse. Eu fico enquanto as minhas necessidades estão sendo atendidas.
Quando as minhas necessidades deixam de ser atendidas, eu vou buscar preencher essas necessidades em outro lugar. Na nossa primeira aula, nós mapeamos todas essas necessidades para verificar se elas estão sendo vividas de uma forma saudável ou de uma forma não saudável, tá? Aí muita gente pergunta assim, Paula, por que o meu marido mente e omite tanto dentro da relação? Porque ele está vivendo um momento infantil aonde ele quer preencher as necessidades dele de forma não saudável, porém ele não quer ter a punição pelo ato errado, né? Pelas atitudes não saudáveis que ele está tendo. Então ele usa a mentira e a omissão para continuar preenchendo as suas necessidades, porém sem precisar receber a punição, a repressão e tudo aquilo que vem, né, em consequência de uma traição. Vocês estão comigo até aqui? Tá fazendo sentido isso para vocês? Na aula 1, aqui dentro da jornada, nós mapeamos todas as necessidades da nossa mente. São 6. Nós mapeamos todas elas. Inclusive, é nessa aula que a gente começa a entender por que das mentiras, por que da pornografia, por que do excesso de bebidas, por que as traições, por que as repetições dessas traições, por que as mentiras, por que as omissões. Porque eu estou tentando me preencher de algo, mesmo que seja algo não saudável. Mas, Paula, eu já falei tanto para o meu marido que eu não quero mais que ele veja pornografia, que ele fique no bar, que ele fique no celular, enfim. Gente, uma necessidade da mente, ela não pode deixar de ser preenchida só porque o outro quer. Não é assim que funciona. É muito mais forte do que isso. Entende? Por isso que muita gente fala assim, já falei com meu marido, já perdoei, ele falou que não ia trair mais, pum, e foi lá e traiu de novo. Existe uma necessidade da mente desse marido que ele está buscando preencher lá fora o que ele poderia preencher aqui dentro. Hoje, na aula de hoje, de manhã, a Karine trouxe isso, né, da turma 16, ela trouxe isso de uma forma muito clara dentro da relação dela. Ela disse exatamente isso, ela falou, Paula, quando eu passei pela jornada da segunda para a terceira semana que eu virei a minha chave, nós começamos a ter mais diálogo. Então, eu comecei a entender mais as necessidades desse marido. Por quê? Porque nós tentamos preencher as necessidades do nosso marido da forma como a gente preenche as nossas. Então, muitas mulheres aqui acham que, né, não faltava nada para esse marido, porque preenchia a necessidade dele de cuidar dele, cuidar da comida dele, cuidar da casa dele, cuidar dos filhos dele. Quando, na verdade, uma das necessidades, talvez, desse marido fosse a necessidade de validação, que é uma necessidade que nós temos. Desse homem saber o quanto ele é realmente importante na sua vida. E quando vem os filhos, a correria do dia a dia, muitas vezes isso acaba passando despercebido. E eu sei que o que eu estou dizendo aqui para vocês é algo dolorido, porque é algo que a gente precisa olhar. É algo que a gente precisa voltar e olhar para dentro de nós, né? É muito forte essa aula, porque ela traz para nós essa oportunidade, né? Para que, se eu não quero que o outro minta, se eu não quero que o outro omita, eu preciso fazer esse caminho primeiro por mim. Eu primeiro preciso fazer essas mudanças por mim. Eu preciso entender, né, quais são as necessidades do outro. Mas para entender as necessidades do outro, primeiro eu preciso entender as minhas próprias necessidades, tá? Se eu não faço isso, eu realmente não estou disponível para entender as necessidades do outro, tá? Isso não é verdade, Adriana. Outra coisa que percebi, o homem não gosta de diálogo. Por que será? Isso não é uma verdade, tá? Por mais que o homem tenha uma mente diferente da mulher para se comunicar, ele gosta de dialogar. Porém, ele gosta de dialogar para trazer solução, não para ficar trazendo mimiseira mental. Então, ele gosta de falar, sim. Porém, ele gosta de falar e trazer soluções. Ele não gosta de ficar naquele blá, 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 mimiseira mental que a gente faz com o cabeleireiro, que a gente faz com amiga. Muitas mulheres aqui destroem o seu homem querendo que ele seja assim como você é. Assim como a mulher que você é. Assim como a amiga que você gostaria que ele fosse. Assim como o cabeleireiro que você gosta de conversar.
E nós precisamos entender essas diferenças. O homem gosta de conversar, desde que ele fale e traga uma solução. Ele não quer ficar analisando a situação. Tá, é esse o problema? Tá aqui a solução. Entende? Então, quando a gente entende essas diferenças, entende como a mente do masculino funciona, como cada tipo de mente de marido funciona, que é o que eu explico para vocês aqui dentro da jornada no Pilar 2, aí sim a gente começa a ter muito mais diálogo do que antes. Hoje a gente não tem esse diálogo porque a gente não sabe fazer esse caminho, ok? Hoje a Karine, na aula da manhã, falou isso. Paula, em mais de 20 anos de casado, hoje eu consigo conversar com meu marido até as 2 horas da manhã. Nós passamos horas conversando. Por quê? Porque ela aprendeu a conversar com esse marido, tá? Mas tudo isso aqui, gente, é só para eu poder introduzir a aula, tá? Que quando você entende essas diferenças, quando você entende essas necessidades, esse marido começa a se abrir com você. Esse marido quer falar com você. Esse marido começa a te dar feedback do tipo assim: nossa, como você tá mudada. Nossa, você tá muito melhor agora. Antes você era muito chata. A Rai, da turma 14, chegou a falar isso pra gente no depoimento dela, que ela falava que o marido dela disse isso pra ela. Nossa, como você mudou. Você agora é aquela mulher por quem eu me apaixonei, porque antes você estava muito chata, tá? Quando a gente encontra esse caminho de comunicação. Por que eu trouxe esse tema, Paula? Essa traição começou antes mesmo de você se casar. Sem conhecimento, já disse isso para vocês em outros momentos, nós repetimos aquilo que nós conhecemos na nossa família de origem. Aquilo que a gente viveu com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, né, com os nossos avós, tios, primos, enfim. E nós repetimos no nosso casamento exatamente a mesma coisa ou algo diferente, para sermos igual ou para tentar corrigir algo. Vou ser mais clara nisso daqui para vocês. Ó, nós buscamos no nosso marido, muitas vezes, para ser igual ou para tentar preencher algo que me faltou lá naquele momento que eu vivia com os meus pais. Então, muito provavelmente, se eu tive um pai ausente, eu vou buscar muito fortemente nesse marido agora um pai também dentro desse marido. Se eu tive um pai muito legal, um pai muito protetor, um pai muito coruja, eu também vou buscar toda essa proteção dentro da minha relação através desse marido. O grande problema das relações é que cada um precisa ocupar o seu próprio lugar. Então, meu marido jamais vai ser como meu pai. O meu marido jamais vai poder preencher as necessidades de um pai que eu não tive, ou de um pai ausente. Pai que eu não tive, não. Eu tive um pai, porém um pai ausente, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Olha só. Esse exemplo é assim, ó. O meu pai, não foi meu caso, meu caso entre aspas, né? O meu pai gritava com a minha mãe, tá? Então, como eu amo muito a minha mãe e eu sigo o modelo da minha mãe nas relações, quando o meu pai gritava com a minha mãe e a minha mãe se calava, para não arrumar briga, para não arrumar discussões, né? Para não causar mais problemas dentro da relação, a minha mãe se calava. Eu cresci vendo a minha mãe se calar. E aí, para ser igual à minha mãe, entendendo que isso é amor, por quê? Porque a minha mãe ama o meu pai. Se a minha mãe se cala, isso é amor. Então, quando eu venho para minha relação, quando o meu marido grita comigo, é só um exemplo, tá, gente? Eu também me calo, assim como a minha mãe se calava. A Karine, na turma 16, falou bastante sobre isso no depoimento dela, né? O quanto ela se percebeu repetindo exatamente o mesmo processo da mãe. E aí, o que acontece quando ela repete, né, esse padrão de submissão da mãe no casamento dela? Quais são as consequências disso? Quando, eu falei um pouco sobre isso também. Quando a mulher vai para esse lugar totalmente de submissão, esse marido perde, não existe mais ali o desafio. Porque tudo que aquele marido fala com aquela mulher tá bom assim mesmo, deixa assim mesmo, o que é que você quer, o que é que você escolhe, ela não tem opinião, né? Ela vai deixando que isso vá acontecendo e que esse marido sempre vai tomando a frente em tudo dentro daquela relação. E aí, eles vão se desconectando, porque perde o desafio, perde o interesse,
perde a descoberta, perde o libido, perde o desejo, perde a sexualidade, perde o feminino, e essa mulher vai se tornando cada vez mais mãe, dona de casa, mas ela vai se desconectando desse lado mulher dela, tá? Tá fazendo sentido para vocês? É um exemplo que eu tô trazendo para vocês de quando a gente repete exatamente como era dentro da nossa casa. Por quê? Porque foi assim que a gente aprendeu. Ninguém fez cursinho, ninguém fez nada para aprender a se relacionar de forma saudável. Nós repetimos nas nossas relações para ser igual ou para ser diferente, tá? É o que eu vou falar agora, que é o extremo oposto. Quando eu via o meu pai, agora é para tentar consertar na relação, tá? O primeiro exemplo é para ser igual. Agora é o exemplo para tentar consertar a relação. Quando eu vi o meu pai gritando com a minha mãe e a minha mãe era submissa, o que é que eu faço na minha relação? Eu vi a minha mãe sendo submissa e eu não admitia aquilo. Eu falava, minha mãe é fraca. Eu jamais, quando eu conhecer um homem, quando eu me casar, o meu marido jamais vai fazer comigo o que o meu pai fazia com a minha mãe. É o oposto. Então, eu vou para o meu casamento para tentar consertar aqui o que eu vi errado no casamento da minha mãe e do meu pai. E aí, o que acontece quando eu faço isso sem filtro, sem conhecimento? Eu é que me torno a pessoa agressiva. Eu é que me torno a pessoa acusadora. Eu é que me torno o homem da casa. Eu é que dou as regras aqui agora. Sou eu quem grito. Por quê? Porque eu disse para mim mesma que eu jamais iria permitir que um homem fizesse comigo o que o meu pai fazia com a minha mãe. Então, de uma forma inconscientemente, eu acabo sendo o meu pai. Eu acabo tomando para mim as características dele. Só que muitas vezes eu sou agressiva nessa relação, eu tô cobrando desse marido, não é desse marido, é desse pai, é dessa história aqui. E quando eu sou essa mulher acusadora, porque é assim, gente, às vezes não tem nem motivo para eu brigar, às vezes não tem nem motivo para eu ser agressiva, mas eu sou. Quando eu nem vi, quando eu vi, eu já me descontrolei entendeu? E já subi em cima daquele marido, já acabei com o masculino daquele marido. E quando eu faço isso, quando eu vou para esse lugar dessa mulher acusadora, quando eu vou para o lugar dessa mulher agressiva dentro de mim, né, por causa dessas repetições, eu também acabo me distanciando desse marido. Porque eu ocupo um lugar que não precisava ser meu. Entendem? Nós tentamos corrigir no nosso casamento tudo aquilo que nós vimos na relação dos nossos pais, ok? Isso quer dizer que ou eu repito para ser igual à minha mãe, mas não tenho discernimento para entender que se eu repetir o que minha mãe repetiu, também vou ter, para mim, o mesmo casamento que ela teve, ok? Ou quando eu tento corrigir no meu casamento, algo que eu não concordava no casamento dos meus pais, trazendo para esse marido um peso que não é dele. Tudo bem até aqui? Sim? Faz sentido isso para vocês? Ok. Então, todas as vezes que eu saio do meu lugar de esposa sábia, eu vou ter consequências. Eu vou abrir buracos na minha relação. Então, olhem só, né? As minhas alunas, elas vêm aqui e elas falam para vocês assim: quando eu entrei na jornada, eu consegui olhar para a parte da minha responsabilidade. Por quê? Porque quando a gente não tem acesso a esse conhecimento, foi o marido que foi lá e traiu. Mas quando eu não tenho esse olhar, do jeito que eu estou trazendo para vocês, em alguns momentos nós acabamos contribuindo com esse afastamento do nosso marido. Nós acabamos inconscientemente contribuindo com esse distanciamento, que vai trazendo os buracos, e que nesses buracos qualquer coisa pode entrar. Dentro da jornada, a gente vai olhando para esses buracos para que a gente olhe e a gente tampe aquele buraco. A gente olha e a gente tampa aquele buraco. E assim a gente vai fazendo um novo caminhar. É esse passo a passo que eu explico para vocês lá dentro da nova maratona. Então, se está fazendo sentido tudo isso que eu estou falando para vocês, dentro da nova maratona eu vou aprofundar esse tema das nossas histórias.
o como a gente repete no nosso casamento aquilo que a gente viveu lá com os nossos pais. Então, se você ainda não se cadastrou, você precisa estar lá comigo para dar continuidade nesse conhecimento aqui, tá bom? É isso aí, Patrícia. Quando a gente entende isso, a gente fica muito grande. Por quê? Porque nós estamos no nosso lugar de força. E no nosso lugar de força é leve, né, Paty? É leve. Foi você, Patrícia, que me escreveu lá no grupo, não foi? Dos 25 anos de casamento? Foi você, não foi? Aprendi que não importa o tanto de atenção e carinho que me dava, para mim nunca estava bom. Queria sempre mais. A Jéssica é minha aluna da turma 16. Ela entendeu isso, por quê? Porque tem coisas que só ela pode se dar. Ela não pode cobrar isso desse marido. É só ela que pode se dar. Então, ó, eu vou citar o exemplo da Patrícia aqui. Ela falava, né, que agora era 20 a 25 anos, Patrícia, agora eu não me lembro de cabeça, que ela vivia em pé de guerra com esse marido. Parecia um campo minado, porque eles não conseguiam ter diálogo. Só depois que ela vivenciou a jornada lógica dos relacionamentos, só depois que ela passou por todo esse processo, 25 anos, ó, que eles comemoraram há 2 dias atrás. Foi quando eles começaram a se reconectar e agora viver uma nova relação. 25 anos de casamento. Então, para você aí que está achando que está tudo perdido, na verdade, estava tudo perdido antes da traição. A traição, gente, não é o problema principal. A traição é o alerta. A traição é a sirene. Já não estava bom há muito tempo. Por mais que você me dissesse que estava tudo perfeito. Quando você entra para uma jornada de autoconhecimento como essa aqui, tudo que eu vou te mostrar lá dentro da nova maratona, você vai falar assim, uai, meu Deus do céu, aonde eu estava que eu não via tudo isso? Como eu não percebi a quantidade de erro e buraco na minha relação? Lá na primeira aula da nova maratona, na segunda-feira, você já vai ter acesso a 7 erros que você está cometendo sem perceber. E é isso que está te atrapalhando aí de superar a dor da traição sozinho, tá? Então, sem conhecimento, gente, nós buscamos preencher, presta atenção. Sem conhecimento, nós preenchemos as nossas necessidades do jeito que a gente aprendeu. Seja para ser igual, seja para ser diferente. Porém, a forma como a gente está preenchendo isso na nossa relação hoje não necessariamente é uma forma saudável. Tanto você quanto o seu marido. A Jéssica acabou de falar aqui, Paula, eu buscava muito esse olhar do meu marido, esse carinho do meu marido, nada me preenchia. Essa era uma necessidade de amor, de significância que ela tinha. Mas isso, quando ela veio para a jornada, ela entendeu que isso que ela buscava desse marido não era esse marido que tinha que dar. Ela que precisou olhar para dentro de si. Entende? Por quê? Porque senão ela cobra. Esse marido sente que não consegue nunca devolver, a balança desequilibra e eles se afastam. Gente, vocês lembram o nome? Qual é o nome da minha mentoria? Qual é o nome da minha mentoria? Vocês lembram? A jornada, a lógica dos relacionamentos. Isso quer dizer que, Paula, existe uma lógica para os relacionamentos saudáveis? Sim. Existe uma lógica para os relacionamentos que são não saudáveis, onde entra a traição, aonde eles estão vivendo em pé de guerra? Sim. Entendem isso? Existe uma lógica para tudo aquilo que dá certo e existe uma lógica para tudo aquilo que dá errado. Quando você vivencia essa jornada, você aprende tudo aquilo que faz dar certo, que é o que as minhas alunas já estão conseguindo viver depois de 4 semanas, até antes, né? Muitas mulheres aqui viraram a chavinha da segunda para a terceira semana. Acredito que a maioria aqui foi da segunda para a terceira semana, apesar delas dizerem sempre, né? Logo na primeira semana, muita coisa já clareou, muita coisa já mudou, né? E aí, gente, ó, como eu trouxe esses exemplos práticos para vocês entenderem que se nem eu consigo preencher essas minhas necessidades de forma saudável dentro de mim, imagina como você está tentando preencher as necessidades desse marido se você nem sabe quais são as suas. Olha o tamanho da bagunça.
Ah, é verdade. A Patrícia está falando aqui, ó. Falei para minha filha que você deveria existir uma jornada dessa 1 ano antes de casar, lá no início. Sabe, Patrícia? Esse seria um sonho de consumo, né? A grande verdade é assim, ó. Eu já tentei até, sabe? Trabalhar com pessoas que estavam começando a namorar, se relacionar, enfim. Mas, infelizmente, nós, na nossa sociedade, nós não trabalhamos por prevenção. Tem muitas mulheres que já estão aqui sofrendo há tantos anos a dor da traição e ainda não conseguiram procurar ajuda. Então, ainda existe uma grande relutância das pessoas em procurar resolver algo antes que aconteça, né? Então, normalmente as pessoas buscam a solução só quando já estão em extrema dor. Mas eu tenho plena consciência de que se a jornada ela pudesse ser, né, se ela tivesse uma aceitação para quando a gente tivesse lá no nosso primeiro namorado, muita coisa teria sido diferente na nossa vida. Muita coisa. A traição poderia ter sido evitada, as demais traições, as discussões, os distanciamentos, tudo isso poderia ser evitado, tá? Olha lá, a Neca falando aqui, ó, virei a chave na segunda semana, conhecendo a mente do marido. A Rosa, da turma T15. Um beijo, Rosa. Obrigado por contribuir aqui, viu? Meu marido disse que deveria existir uma jornada para homens. E que bom que agora ele está fazendo a jornada junto com você, né, Karine? É normal durante essa jornada sentirmos que estamos virando do avesso? Minha cabeça está toda revirada. Esse é o nosso propósito. É virada do avesso por completo. É isso mesmo. Por quê, Camila? Porque a forma como nós vemos a vida, cheia de crenças limitantes, sem o conhecimento, né, da jornada do que é saudável, a gente simplesmente vai repetindo, repetindo, repetindo. O conhecimento, ele vem justamente por isso. A traição tem essa função. A traição, presta atenção no que eu estou dizendo. A traição tem essa função, te virar do avesso, tá? Se não virou do avesso, não funcionou. Precisa virar do avesso. Você vai começar a ver a vida de outro lugar. Faz sentido isso para vocês? Então, ó, nós repetimos aquilo que a nossa família trouxe para nós. Vão trazendo aí na memória de vocês, ó. Na família de vocês, tiveram mulheres que foram traídas ou mulheres que traíram? O seu marido teve histórias de traição na família dele? Já vamos pegando por aí esses buracos. Existiam mulheres inseguras na sua família? Existiam mulheres guerreiras na sua família? Vão trazendo aí. Na sua família, existiram casos de abortos espontâneos ou provocados? Na sua família, tiveram segredos de família, paixões não vividas? Na sua família, teve pessoas que cometeram suicídio e nunca ninguém sabia? Tiveram casos em que os homens bebiam, usavam drogas, alguma coisa nesse sentido? Por quê, gente? Porque nós repetimos aquilo que nós aprendemos com a nossa família, seja para ser igual ou seja para ser diferente. E tudo isso tem um impacto muito grande nas nossas relações. Do mesmo jeito que quando você se cura, você também vai ter esse impacto, não só para todas aquelas mulheres que não sabiam, não tinham esse conhecimento, como também para as próximas gerações que ainda virão. Por quê? Porque quando você aprende, você vai passar isso diferente para o seu filho. Você vai passar isso diferente para os seus netos. Você vai passar isso diferente para os bisnetos, tataranetos, através das próximas gerações. Entende? Então, gente, quando eu falo para vocês que o problema nunca é o problema. Aquilo que vocês me contam não é o problema. O problema está aqui atrás, ó. É isso aqui que nós chamamos de causa raiz. É isso aqui que nós olhamos. É isso aqui que eu te mostro o caminho, passo a passo, para você encontrar. Eu falo que a jornada, ela é uma jornada aonde você vai encontrar os seus porquês. Por que eu sou assim? Por que o meu marido é assim? Por que essa traição entrou na minha vida? Por que eu tenho dificuldade com a minha mãe? Por que eu tenho dificuldade com o meu pai? Por que eu não consigo prosperar? Essas são as respostas que você vai encontrar. Você não só vai superar a dor da traição em até 4
semanas, como você vai encontrar várias dessas respostas e vai curar várias das suas dores e traumas que você nem imaginava que estava interferindo nessa traição, tá bom? Então, gente, quando você diz assim, ó, um grande erro que a gente comete, né, de ficar apontando o dedo para o marido, transferindo toda a responsabilidade dessa traição para esse marido. Quando a gente está fazendo esse movimento, nós estamos, gravem isso, nós estamos perdendo a oportunidade de viver uma vida melhor do que a gente vive hoje. Quando eu só estou acusando o meu marido, quando eu digo que é falta de caráter, quando eu digo que toda a responsabilidade é dele, porque eu era uma esposa perfeita, eu fazia tudo perfeito, eu estou jogando no lixo a oportunidade de crescer. Crescer como mulher, crescer como mãe, crescer como esposa, crescer como profissional, crescer como ser humano. Então, se você está aqui, assim como eu, nessa terra de meu Deus, para crescer, evoluir, ser uma pessoa melhor a cada dia, não jogue essa oportunidade no lixo. Pare de transferir toda a responsabilidade dessa traição para esse marido. Por quê? Porque essa traição quer te mostrar algo. Ela está falando com você. Quando você entende a mensagem, a dor pode ir embora. Assim como a Karine trouxe o exemplo da cicatriz. Eu olho, eu vejo que existe uma cicatriz ali, eu lembro que teve uma traição, porém não sangra mais. Porém, não dói mais. Hoje eu tenho paz no meu coração, hoje a minha vida começou a prosperar. Então, Paulo, o que eu preciso fazer? Eu preciso já entender o que a Paula está me dizendo. Que o problema está por detrás do problema. E isso daqui, ó, eu preciso começar a olhar lá na minha história. Vocês estão entendendo isso? A história de quem que eu estou repetindo? Para ser igual ou para ser diferente? Vocês estão vendo que o buraco começa a ser mais embaixo? E o meu marido? Meu marido está repetindo a história de quem? Para ser igual ou para ser diferente? Eu tive um caso, gente, só contando aqui para vocês, que teve uma aluna, né, que ela não está conseguindo engravidar. E a dificuldade está no marido dela. E aí, quando a gente foi puxar, logo na nossa primeira aula de embarque, eu chamei uma aluna para fazer um exercício comigo e ela veio. E aí a gente foi olhando para as histórias. Olha só como isso é sério. Como é sério as dificuldades que a gente vive no nosso casamento hoje com as nossas histórias, as histórias de quem a gente repete. E ela não estava conseguindo engravidar e a dificuldade do engravidar estava com o marido. Quando eu chamo ela para fazer um exercício e a gente vai fazendo uma investigação mais profunda, que vocês fazem comigo logo na aula de embarque, a gente chama essa aula de A Origem, tá? Ela foi me trazendo as histórias que o marido, né, foi o filho de um pai que sofreu uma doença e que ficou acamado durante muitos anos da vida dele, né? A vida desse marido como criança não teve a presença desse pai. Foi uma infância muito dura, porque na ausência do pai, a mãe precisou se desdobrar, tanto para trabalhar fora, como ser o pai e a mãe dentro de casa. E aí, quando a gente começa a olhar para isso, a pergunta que eu fiz para ela, né? Para o seu marido, foi fácil ou foi difícil ser filho? E ela disse, foi difícil. Então, como para esse marido é tão difícil ser filho, como que ele vai conseguir agora ir para esse lugar de um pai que por muitas vezes ele julgou, que muitas vezes não esteve presente? Então, gente, tudo isso tem a ver com as nossas histórias, com aquilo que a gente viveu. É isso que está aqui, ó, na causa raiz, que você ainda não sabe. Por isso que eu falo que o problema nunca é o problema. Porque o verdadeiro problema, nem você sabe que é o problema. Quando eu tenho essa consciência da mudança, eu consigo entender o que é que o meu sistema, o que é que a minha família espera que eu faça de diferente agora. Tanto para aquilo que deu errado antes, como para essa relação agora se fortaleça. Por isso que a gente fala que quando a gente supera a dor da traição, a gente passa a viver um casamento mais maduro. A gente passa a adultecer. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a fazer diferente. E fazer diferente é fazer agora de uma forma mais saudável.
que antes eu não sabia. Ó, a Paula falando aqui. E todo um sistema adoecido.